Eu já estudei com vocês na semana passada, eu estudei com vocês Gênesis 24, de 1 a 9. Esse foi o nosso estudo. E agora, nós temos a continuação aqui, nos versículos 10 a 14. Mas eu vou ler os versículos 1 a 14 para que os irmãos não percam o fio da meada, para que os irmãos vejam a sequência da história. Esse texto, Gênesis 24, é um texto longo, é um capítulo longo, tem 67 versículos. Por quê? Porque você vai ver que a história é contada duas vezes, acredite se quiser, numa época em que o material de escrita era tão difícil, a história é contada duas vezes. É contada pelo escritor Moisés, o autor de Gênesis, e é contada pelo servo. O servo, quando ele chega em Harã, ele conta tudo de novo a história do que aconteceu. Então, no capítulo 24, nós temos a mesma história repetida. Ou seja, eu vou ter que repetir o sermão para pregar versículo por versículo. Então, eu vou fazer assim, eu vou pregar a primeira história que é narrada aqui por Moisés. Quando o servo for contar a história, tudo de novo para a família de Rebeca quando o servo for fazer. Isso para a família de Labão e Rebeca quando ele for fazer. Isso e contar de novo, eu vou tentar fazer sermões menores. Porque já teremos estudado essa história que ele vai repetir. Mas por que será que o autor bíblico repete? Certamente ele repete porque é um episódio muito importante. A Bíblia não repete algo se não for algo importante. Então nós temos que aprender, até com a ênfase da Bíblia. Ela está repetindo. Se ela está repetindo, é porque ela quer que nós realmente aprendamos. Porque é algo importante. E é importante porque através dessa história vai ser dada continuidade à linhagem santa, a linhagem escolhida que vai redondar um dia no nascimento do Messias. Nós estamos aqui, nos despedindo de Abraão. Abraão está saindo de cena. Abraão está dizendo, olha não, permita que meu filho se case com uma mulher aqui de Canaã, mas busque na terra dos meus parentes uma esposa para ele. São as últimas palavras de Abraão em Gênesis. Olha só, olha como o casamento é uma coisa importante. As últimas palavras de Abraão em Gênesis são estas, ele dizendo isto, olha, não permita que meu filho volte para aquela terra, mas vá lá traga uma esposa para cá, mas não permita que ele volte para lá, para aquela terra aí. Não permita que ele case com uma mulher aqui das filhas de Canaã. Essas orientações ligadas ao filho dele, a Isaque, essas orientações ligadas a fazer com que Isaque ficasse na terra, não voltasse para lá e não se casasse com ninguém da terra, são as últimas palavras de Abraão em Gênesis. Então nós vamos nos despedir dele, nós estamos nos despedindo de Abraão, estamos entrando em uma outra geração, uma nova família. Agora estamos conhecendo Isaque e Rebeca. Rebeca vai começar a aparecer aqui mesmo hoje, vendo aí os versículos 10 a 14, nós conheceremos um pouquinho de Rebeca já de antemão. Conheceremos mais coisas, mas vamos pelo menos tocar um pouquinho no perfil dessa moça, mas bem rapidinho porque na história subsequente isso é mais enfatizado. Eu vou ler então Gênesis 24, de 1 a 14, acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira, mulher, seguir-me para esta terra. Nesse caso levarei teu filho. A terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela. Não faças voltar para lá, meu filho, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto não o levarás para lá, meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelôs do seu senhor, e levando consigo a todos os bens dele, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Nahor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelôs junto a um poço de água à tarde, orem, que as moças saem a tirar água. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de
bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelôs, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Até aqui a nossa leitura. Na semana passada nós estudamos juntos os versículos 1 a 10, nós aprendemos várias lições. Nesses versículos em que Deus Abraão chama o seu servo, nós não sabemos o nome desse servo. Isso é um fator importante para nós. Nós encontramos um homem aqui, extremamente fiel e, no entanto, o nome dele não aparece. E notem que ele tem um papel fundamental na história. Ele foi buscar uma esposa que daria sequência à semente sagrada. Ele foi uma pessoa importante para fazer com que o plano de Deus de salvação da humanidade tivesse andamento. E, no entanto, não sabemos o nome dele. Veja que coisa linda! Eu gosto desse servo e me fez pensar essa semana muito esse servo. Por causa disso, nós podemos ser pessoas anônimas e mesmo assim sermos úteis para Deus no progresso do seu plano salvador. Vejam que realidade linda! O silêncio da Bíblia nos ensina. A Bíblia silencia acerca do nome do servo. O livro de Gênesis menciona até outros servos de menos importância. Abraão tinha um servo chamado Eleazar, e nós não sabemos nada da relevância dele. Mas esse servo aqui, tão importante, tão responsável e útil na realização dos planos de Deus para salvar o mundo, para trazer o Messias. A esposa que ele iria encontrar seria a ancestral do Messias, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse homem, com essa responsabilidade, com essa imensa utilidade, um instrumento maravilhoso de Deus, nós não sabemos o nome dele, mostrando que para nós, através desse silêncio, o livro de Gênesis mostra que nós podemos ser servos anônimos, ninguém nunca nos conhecer, nós não entrarmos para os anais da história, não, entrarmos para os livros de história de missões como os grandes missionários do século XIX, como há vários aí, não sermos conhecidos como grandes evangelistas internacionais mundiais na mídia, na televisão, nos livros, e mesmo assim, Deus nos usar no nosso anonimato, considerando a nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa devoção, a nossa fé, como vemos nesse homem, considerando tudo isso, e usando tudo isso para fazer com que o seu plano salvador caminhe para frente de uma forma estrondosa, caminhe para frente dando passos decisivos, como foi o caso aqui. Então, há uma lição no anonimato desse servo, há uma lição no silêncio bíblico, e nós não podemos deixar essa lição nos escapar. Por isso, os servos do Senhor não devem anelar pela fama. Eu quero ser famoso na internet, na televisão, no meio evangélico, quero ser um grande. Isso é uma imensa bobagem. Servo de Deus, o objetivo dele deve ser útil e obediente, de modo que o Senhor o use na expansão do seu reino, mesmo que seu nome nunca seja lembrado. Aliás, a fama sempre é assim, né? Ela é passageira, os nomes caem no esquecimento. É uma bobagem ficar perseguindo isso. Muito bem, a Bíblia então fala que Abraão chamou esse servo sem nome. É o servo sem nome. Ele aparece ali como um servo bastante capaz, porque ele administrava todos os bens de Abraão. E eram muitos. Ele administrava uma empresa. Ele administrava ali uma casa, com muitos recursos, animais, escravos e servos, e negócios, todos ali que Abraão certamente realizava junto aos demais homens daquela terra, príncipes, reis, homens ricos também. Então ele era administrador de tudo e fazia tudo funcionar de tal modo que as coisas caminhavam muito bem. Era um servo sábio, temente a Deus, conforme nós vemos aqui. E Abraão pede para ele fazer um juramento. E nós falamos sobre o juramento, o texto fala para colocar a mão debaixo da coxa. Abraão diz isso, olha, coloque a sua mão debaixo da minha coxa e jure, e faça aqui um juramento, de que você vai buscar esposa para o meu filho na terra dos meus parentes. E ele faz esse juramento. Nós aprendemos que esse juramento envolvia, não era colocar a mão debaixo da coxa da pessoa, era colocar a mão nos genitais. Eu até comentei isso com vocês, uma coisa que para nós é até repugnante, né? Porque temos uma mentalidade fortemente sexista, então tudo para nós tem conotação de moral sexual. Naqueles dias, os homens do passado, eles não tinham a mente voltada o tempo todo para sexo, qualquer
coisa era sinal de moralidade, qualquer coisa era homossexualidade. Hoje em dia, meu Deus, você tem que tomar cuidado até com as palavras que você fala, porque se você disser uma palavra de duplo sentido, todo mundo já malicia aquela palavra que você disse e faz piadinhas o tempo todo. É piadinhas, brincadeiras. É uma mentalidade fortemente sexista mergulhada nisso o tempo todo. Mas naqueles dias não, as pessoas eram mais maduras. Elas sabiam que o sexo é uma parte da experiência humana que Deus criou para a nossa felicidade. Mas a vida não girava em torno disso, como parece que a vida dos homens de hoje gira em torno disso. Sexualidade o tempo todo, sexo o tempo todo. Então o juramento era feito assim porque o Leandro Buer mandou para mim um artigo da Enciclopédia Médica explicando o sentido da palavra testículos. Isso na Enciclopédia Médica. E a enciclopédia, o dicionário médico, é um dicionário que ele mandou um pedacinho para mim. Ele tirou uma foto da página e enviou para mim. Dizia que a palavra testículo, inclusive, na nossa língua, significa pequenas testemunhas. É curioso isso. Talvez esse pensamento tenha vindo até desses hábitos antigos. É como se os testículos fossem pequenas testemunhas. E a que ele serve então se existe alguma relação entre esta palavra da nossa língua e algum costume antigo, já daqueles tempos, se existe isso talvez esteja presente nessa prática de colocar a mão nos testículos ali do patriarca. Essa ideia, olha, eu tenho aqui como testemunhas a sua descendência por vir, e mais que essa descendência por vir, diante de quem eu faço esse juramento, colocando a mão sobre a fonte dela, que essa descendência por vir se vingue de mim, caso eu não cumpra o meu juramento. Então era um juramento realmente solene e a que ele serve então faz esse juramento. O texto termina no versículo 9, dizendo que ele faz esse juramento. E aí então, nós entramos no versículo 10, o servo vai fazer o seu papel, ele vai cumprir o seu papel. Os versículos 10 a 14 que estão aí diante de nós, eu vou fazer, como eu faço sempre. Eu vou dividir esse trechinho em 3 partes, em 3 divisões, e cada divisão eu vou dar um título, como geralmente eu faço. Então a primeira divisão desse trechinho é um trechinho pequeno, mas a primeira divisão que eu vou fazer aqui, ela vai se chamar O Servo Obedece com Zelo. E isso está no versículo 10. Então, nós vamos ver o versículo 10. O servo obedece com zelo. O texto diz, tomou o servo 10 dos camelôs do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. O servo obedece com zelo. Nós vamos ver esse zelo obediente. Essa obediência zelosa. É um zelo obediente e é uma obediência zelosa. Nós vamos ver isso nesse servo. Por que isso é importante? Por que é importante notar isso? Porque o livro de Gênesis dá um destaque muito grande para esse homem. Ainda que não diga o nome dele, interessante isso. Não fala o nome dele, mas ainda assim dá uma ênfase muito grande nele. Ele é focalizado no texto muitas vezes e é focalizado com lentes muito positivas. A narrativa mostra virtudes desse homem. Já começa já no versículo, no comecinho lá nos versículos 1 a 10 já começa falando que ele era um homem muito responsável, o maior dos servos de Abraão. Então, ele é focalizado sempre com lentes muito positivas e boas, mostrando que ele era um homem realmente sério, zeloso, obediente, temente a Deus. Nós vimos tudo isso aqui. Então, nós vamos observar o zelo obediente, a obediência zelosa desse servo, porque isso é enfatizado nessa porção da Bíblia e nós temos que aprender isso. Nós temos que abraçar esse modelo. Esse servo aparece aqui debaixo de tanta ênfase para que nós aprendamos como é um servo obediente, como é um servo zeloso. E vamos aprender isso. Veremos aí no versículo 10, mas eu vou fazer algumas remissões também em outras partes do capítulo, quando estivermos falando sobre isso. Segunda divisão aqui, quero enunciar aqui o título da segunda divisão aqui do nosso texto, está nos versículos 11 e 12 e a segunda divisão é a seguinte, o servo súplica por bondade você. Vê isso nos versículos 11 e 12, olha o que acontece. É abrupta a mudança do cenário aqui. O texto no versículo 10 fala que ele saiu para a cidade de Nahor, na Mesopotâmia. Quando chega no 11 nem menciona nada da viagem. Fala assim fora da cidade, ele já chegou. Ele está lá pertinho da cidade. É abrupta a chegada dele e não narra como foi a jornada, quantos dias demorou, o que ele encontrou pelo caminho, se ele parou para
fazer alguma coisa, não fala nada, nada. O versículo 10 termina. E no 11 ele já está na porta da cidade. E pronto, está lá. E quando ele chega, o texto diz, fora da cidade, e fez ajoelhar os camelôs junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Aqui, tem o cenário pronto. Olha só, os camelôs ajoelhados. Será que ele já lembrou? Acho que eu tenho que me ajoelhar. Também. Os Camila ajoelhou. Acho que eu vou ajoelhar também. Acho que ele pensou isso. Porque olha o que ele faz no versículo 12. E disse consigo, ó Senhor, Deus, de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Ele faz uma súplica, ele pede bondade. Então, o nosso ponto 2 aqui. O título dele é O Servo Súplica por Bondade, versículos 11 e 12. E vamos estudar esse trechinho. Aqui que é o trechinho que monta o cenário, é o trechinho em que o cenário da bênção é montado. Olha só, ele está fora da cidade. Ele faz os camelôs ajoelharem junto ao poço ali para que eles recebam água. Ele espera ali, ele espera chegar à tarde, a hora em que as moças saiam para tirar água. Esse era um trabalho exclusivo das moças. Os homens não faziam esse trabalho, eram as moças que faziam esse trabalho. Elas iam buscar água com cântaros. Vocês se lembram da mulher samaritana, por exemplo? Ela foi buscar água lá naquele poço quando ela encontrou Jesus. As mulheres faziam isso. Vocês se lembram quando Jesus mandou que os seus discípulos seguissem um homem que estava carregando um cântaro de água? E seguindo aquele homem os levaria a um lugar onde eles encontrariam um jumentinho? Pois bem, foi fácil achar aquele homem carregando um cântaro de água. Por quê? Porque nenhum homem carregava cântaro de água. Só mulheres carregavam. Então, quando viram um homem, falaram que coisa estranha, um homem carregando um canteiro de água, e o moleque faz isso. Talvez a mulher estivesse doente, não sei, ou fosse preguiçosa, mas ele foi lá, buscou água e chamou a atenção dos discípulos. Os discípulos seguiram aquele homem lá. E aqui acontece o mesmo. O cenário está pronto. É a hora das moças saírem. Vai ter um desfile agora. Um desfile de moças que vão vir aqui na fonte pegar água. Eu vou ficar observando as moças, porque as moças dessa cidade, a noiva de Isaque vai estar entre elas, bem provavelmente vai estar entre elas. E então ele ora pedindo por bondade. Senhor, os cameiros ajoelharam. Eu vou me ajoelhar também. Todo o cenário está pronto. Terminei minha jornada. Cheguei na cidade que meu senhor pediu para eu chegar. Estou aqui. É tarde. As moças vão sair. Eu vou ver. Agora as moças da cidade, Senhor. Tudo está pronto. Tudo está armado. É a hora do Senhor agir agora. Mostra a sua bondade. Ele faz isso. E nós vamos depois estudar isso também, o servo suplicando por bondade. E a terceira divisão, terceira etapa dessa história, que é uma história linda, fascinante. Estamos aprendendo a história bíblica. É tão gostoso aprender isso. E vejam os versículos 13 e 14 e a última parte. O servo reconhece a necessidade de direção. Tantas moças. Quem é a moça certa? Parece até alguns jovens hoje em dia, não é? Disse que olhando as moças, há tantas moças bonitas. Qual será a moça que Deus tem para mim? Aqui a ênfase não é nisso aí, é claro. Ele está procurando a mulher, que seria a matriarca da nação de Israel. A ênfase é outra. Não é tanto no romantismo, não é uma história romântica para a gente assistir na sessão da tarde, não é isso. É uma história teológica, mas existe esse quadro aqui. O servo reconhece a necessidade de direção. Senhor, o que eu faço agora? O que eu tinha que fazer, eu já fiz. E agora? Como é que eu vou achar a moça? Como eu vou achar a moça? Então, ele reconhece a necessidade de direção. Olha o versículo 13, diz assim: Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, olha o que ele pede aqui, olha o teste que ele faz aqui, bonito isso aqui. Olha o que ele fala, dá-me, pois, que a moça quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelôs, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Olha o que ele está querendo aqui. Ele está querendo que a moça escolhida por Deus seja uma moça marcada por hospitalidade e bondade. Primeiro, ela seria uma moça que disposta ao trabalho. Primeiro, ela teria ido à fonte buscar água. Tem moças que hoje em dia, meu Deus, tem moças que hoje em dia, se mandar buscar água, é capaz de ela tirar uma sandália na sua cabeça. Jamais.
Não fazem nada, a moça não faz nada. O quarto delas é uma pocilga. A cama delas parece que houve uma briga de onça em cima da cama. Não fazem nada, são preguiçosas. Então, em primeiro lugar, a moça que ele queria era uma moça que não seria preguiçosa. Ela estaria indo lá buscar água. E mais, seria bondosa. O texto fala aqui que ele pediria água, e ela daria água para ele, mas ela diria o seguinte: olha, eu não vou somente dar água para você, eu vou dar água para os seus camelôs também. Ele teria um trabalho enorme, teria que encher os cântares de água, derrubar ali e derramar ali para os camelôs beberem. Trabalhoso isso. Por que ele faz isso? Porque Abraão era um homem hospitaleiro. Nós aprendemos isso quando Abraão recebeu os 3 visitantes celestes na sua casa. Ele era muito hospitado. Já falamos sobre isso. Ele queria encontrar uma moça. Abraão, como é que é? É isso mesmo. Ele queria achar uma moça a Abraão. E como era a moça a Abraão? A moça a Abraão era disposta para o serviço, ela era bondosa, ela era hospitaleira, ela era assim. A moça a Abraão. E isso acontece, é interessante. A gente ver Rebeca fazendo isso. Ela vai lá e dá água para os camelôs, dá água para aquele moço, ela faz tudo isso. E aquele homem então percebe que Deus havia já apontado a mulher certa para Isaque. Ele havia encontrado a moça a Abraão, a moça hospitaleira disposta ao serviço, a moça bondosa, a moça dócil. Ele tinha encontrado isso. E fica aqui já de antemão um alôzinho para as moças crentes. As moças crentes devem se preocupar com isso, porque você, moça crente, deve ser uma moça a Abraão, uma moça dentro desses moldes. Aqui disposta para o serviço, uma boa dona de casa em potencial. Se você é solteira, você deve ser uma boa dona de casa. Se preparar para ser uma boa dona de casa, não ligue para as bobagens tolas, estúpidas, mentirosas que o feminismo prega, que isso aí é um trabalho vergonhoso. Não faça isso, você vai destruir a sua família, o seu futuro, se você seguir os conselhos dessas pessoas perversas que são as feministas que há por aí afora. Não siga isso. Veja na palavra de Deus o que é certo lá, e não na cabeça dessa gente que não vale nada. É gente inimiga de Deus, são incrédulos perversos, falam de liberdade, é tudo mentira. São pessoas perversas e más que querem destruir você. A moça Abraão, a moça que agrada Deus, a moça que Deus usa na história da redenção da humanidade. É uma moça disposta ao serviço, ela trabalha, ela é dócil, ela é bondosa, ela é feminina, ela é amorosa, ela trata com bondade as pessoas, ela se dispõe a ser hospitaleira, ela é humilde, ela serve. Essa é a moça Abraão, não tem nada a ver com essa gente suja, violenta, mentirosa, perversa, que você vê aí fora brigando, gritando, berrando e atacando as pessoas lá, dizendo que estão brigando pela liberdade feminina. Não siga essa mentira, você vai se prejudicar e a todos que você ama se você abraçar essas filosofias do diabo. Não faça isso. Seja uma moça Abraão como essa aqui que nós vamos conhecer melhor depois. Muito bem, essas são as 3 divisões. Eis aí as 3 divisões do texto. Vamos então agora voltando lá. Voltando para a primeira divisão, vamos conhecer o versículo. Vocês vão caminhar aí juntos comigo. E não se apavorem porque se eu não conseguir falar tudo hoje, eu termino na semana que vem. Enfim, estamos caminhando aí. Os irmãos às vezes perguntam: mas pastor, quando você vai acabar de pregar o livro inteiro? Eu não vou acabar nunca. Mas é que eu ensino 3 livros por semana. Então, eu ensino Gênesis no domingo de manhã, domingo à noite, mas eu ensino Atos no domingo pela manhã e ensino Hebreus na quarta-feira. Então, eu estou caminhando no ensino da Bíblia toda e, se Deus quiser, antes de eu morrer, eu consigo terminar aí grande parte dela, sem contar o que eu já preguei esses 30 anos de ministério. Então, eu não tenho muita pressa não. A gente vai caminhando aqui, o importante é que os irmãos aprendam. Veja o que diz aqui então. Tomou o servo 10 dos camelôs do seu senhor. O que isso mostra? Ele pegou 10 dos camelôs do seu senhor, Abraão, e levando consigo de todos os bens dele. Isso aqui confirma o quê? Isso aqui confirma o que é dito no primeiro versículo. Veja o que diz o primeiro versículo. Não perca de vista. Diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Abraão era rico demais. E aqui esse texto, versículo 10, confirma isso. Então, veja que o servo é um homem bastante previdente. O que ele faz aqui? Ele pega
10 camelôs, ele enche de bens. Por que ele enche de bens? Bom, é só você pensar. Ele é muito previdente, muito responsável. Ele vai fazer uma viagem longa. Nós veremos depois aqui o local. O local da distância, eu vou dar os dados para vocês depois. Mas é mais ou menos 750 quilômetros de distância para andar camelo. É muito longe. Ele pega então esses 10 camelôs e ele enche de bens. Por que ele enche de bens? Para as despesas de ida e volta a alimentos. Não tinha posto de gasolina para você parar, não tinha Graal, não tinha o posto Graal que tem aqui em São Paulo que você para almoçar, não. Tem isso. Eles tinham que se acampar e comer ali. Tinha que ter um cozinheiro que fizesse a comida para todo mundo. Eles pudessem então comer ali, acampar ali, dormir ali, seguir em frente. Então muitos bens eram necessários. E mais uma coisa muito importante que vocês vão gostar, eu acho, que se vocês fossem parentes da moça que seria escolhida, vocês iam ficar muito contentes. Se você, moça, fosse a moça escolhida, se fosse a Rebeca, você ia ficar mais contente ainda porque ele levou bens também para dar presentes. Ele quis dar presente, mas não. Era um presentinho de 1999. Não, está chegando o dia das mães aí. Todo mundo vai comprar guardanapo. Guardanapo não, pano de prato. Todo mundo vai comprar pano de prato para bordar. Não é um presentinho assim não. Um presentinho de pano de prato, chinela havaiana, não é isso. Ele vai dar presentes realmente riquíssimos. Veja, olha o versículo 22, diz assim: tendo os camelôs acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, porque Rebeca já tinha dado água para os camelôs. Ele ficou observando, ele viu, essa aí é a mulher. Olha, o que ele faz então? Ele tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. Olha o que ele faz, ele dá esse presente para ela. Ele dá um pendente de ouro e 2 pulseiras de 10 ciclos de ouro. 10 ciclos ia dar 150 gramas de ouro. Imaginou que presentão que ele deu? Veja no finalzinho o versículo 52. Você pode pedir para o seu noivo: no futuro, eu quero um presente igual ao de Rebeca. Pendente de ouro e pulseiras de 150 gramas de ouro. Nossa, é um presentão, mas o servo está preparado para isso. Veja no versículo 52 o que ele faz. 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Já imaginou a alegria dessa moça? Joias de ouro e de prata e vestidos. Naquela época já as moças gostavam dessas coisas, né? Adora-se. Se alguém me desse uma roupa, eu não ia curtir muito, não. Mas as moças gostam dessas coisas, e Rebeca ganhou vestidos lindíssimos. E o texto continua. Também deu ricos presentes a seu irmão, e a sua mãe, só o pai que ficou de fora, como sempre os pais ficam de fora, mas o irmão dela e a mãe dela também ganharam ricos presentes. Então esse servo, quando ele saiu levando dos bens de Abraão com ele tinha por objetivo isso, ele foi um servo previdente, inteligente, sábio. Ele disse: eu vou encontrar essa moça, eu não posso chegar lá de mãos abanando, eu tenho que mostrar a minha generosidade. A generosidade do meu Senhor, eu tenho que me mostrar inteligente, sábio nesse aspecto também, tenho que ser cuidadoso no caminho. Não pode faltar nada. E olha que eu trouxe ela em uma viagem tão longa, quase 800 quilômetros com essa moça. Eu tenho que cercá-la de todos os cuidados, tem que haver segurança, tem que haver conforto, tem que haver alimento, tem que haver tudo isso. Então, ele levou aqueles bens com esse objetivo. Ele é um servo sábio. Ele vai cumprir a sua missão preparado para isso e note além de levar tudo isso, ele também levou uma comitiva. Mas onde está isso aqui? Isso não aparece nesse versículo. Mas veja a comitiva que ele levou, certamente homens armados, talvez, como eu disse, um cozinheiro também ali para ajudar nas refeições, auxiliares, pessoas que poderiam assistir a noiva quando a noiva fosse levada ali para a Palestina, para Canaã. Tudo isso ele se preocupou, ele pensou nisso tudo. Ele é um servo muito inteligente, ele quer servir e cumprir a ordem com excelência. Esse é o servo verdadeiro. Esse é o servo zeloso. É por isso que eu falei, o servo obedece com zelo. Ele quer cumprir o seu papel de modo perfeito. Esse é o servo de que a Bíblia fala. Se nós somos servos do Senhor, nós temos que ser desse jeito. Servos preparados para cumprir
Nossa tarefa: servos prontos, servos que usam a cabeça. De que modo eu posso cumprir a vontade do meu senhor da maneira mais perfeita possível? O servo pensou nisso. Veja, ele levou a comitiva com ele. Veja o versículo 23, veja aí. Na sua Bíblia o versículo 23, fala assim: o 23, ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva, ele não estava sozinho, tinha homens com ele. Veja o versículo 32. Levou um grupo com ele. 32. Fala assim: então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelôs e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Comitiva, homens ali junto com ele. 54. Veja o 54. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. Veja o versículo 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens. Então o servo levou um grupo. Quantos eram? Não sabemos. Tinham 10 camelôs. Mas nós não sabemos quantos homens havia acompanhando a comitiva. Mas foi uma grande comitiva. Imaginem que bonito ver isso chegando. Imaginem quando Rebeca chegou no poço e ele viu aquele homem, os 10 camelôs repletos de bens e toda aquela comitiva, homens armados, homens bem vestidos. Eram todos eles pessoas de uma casa nobre. O servo devia estar extremamente bem vestido, e ela viu aquele grupo todo ali, à beira do poço. E ela então se dispõe, ela poderia falar o seguinte para aquele servo: ó, por que eu tenho que dar água para os seus camelôs? Olha esses homens aí, esse monte de homens aí. Você vai pedir para mim, eu, uma moça, dar água para 10 camelôs? Você já viu quanto bebe um camelo? Você já viu o tamanho da corcova de um camelo? E você quer que eu dê água para 10 camelôs? Eu vou ficar o dia inteiro aqui, enchendo o cântaro de água, e dou água para beber para esses bichos todos, e você com essa comitiva imensa aí? Peça para eles. Não sou sua empregada? Você é machista? Que raio de machista é você? Você acha que eu sou sua escrava? Eu nem te conheço, você me respeita. É melhor falar isso, se fosse hoje em dia. Muitas moças por aí. Mas não, ela deu água para os 10 camelôs com aquelas corcovas gigantes. Ela deu água para eles, humildemente lá. E aquela comitiva ali também. Ela ali teve essa disposição de socorrer mesmo assim. Aí o texto continua, é interessante. Irmãos, como o perfil das pessoas bíblicas é diferente? Como é diferente? Como o diabo destruiu a virtude e transformou todo vício em algo admirável. A moça que fala isso que eu falei. Agora, você pensa que eu sou sua escrava? Essa moça é admirada. Hoje em dia, ela é que é aplaudida de nossa. Que moça, ela tem personalidade, a moça à frente do seu tempo. Nossa, que moça firme, esse tipo de atitude orgulhosa, áspera, soberba, é aplaudido hoje em dia. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos um perfil diferente. É por isso que a Bíblia, mesmo nos detalhes mais simplesinhos, a Bíblia nos enriquece, ela mostra outros perfis, outro tipo de gente. Como é o povo de Deus? É um povo diferente, tem outra postura. Vocês conseguem imaginar Rebeca falando um palavrão? Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar Rebeca respondendo grosseiramente para o seu pai ou para sua mãe? Vocês conseguem imaginar isso nessa moça? Vocês conseguem imaginar essa moça tendo uma postura áspera, agressiva, brigando, fazendo barraco, discutindo com alguém? Nós não vemos isso, não dá para imaginar isso aqui. E esta é a moça que Deus vai abençoar e vai tornar famosa, inclusive como matriarca para sempre. Deus usou esta moça. Usou esta moça ali no seu dia a dia, no seu serviço normal de ir lá buscar água. Usou esta moça de modo maravilhoso para trazer salvação a todas as famílias da terra. Esse é o nosso Deus e esse é o seu povo. Então, queridos, por favor, chutem fora, passem longe dos perfis que são admirados e aplaudidos. Por aí afora, passem longe disso. Vejam a sequência que diz: levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? Aqui o texto hebraico fala Aron e Naraim. Esse é o nome Aron e Naraim. Significa Aron dos dois rios. Daí que vem o nome Mesopotâmia. Mesopotamos em grego é rio, meso, meio. Então a Mesopotâmia é a terra entre rios, porque a Mesopotâmia fica entre o rio Eufrates e o rio Tigre.
Se você olhar no mapa, você vai ver o rio Eufrates e o rio Tigre, o que fica no meio, Meso, dos Potamoi, dos rios, o que fica no meio é a Mesopotâmia, aqui chamada de Arã, Naraim. Eles chegaram então na Mesopotâmia, foram para lá rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naur. Esse local é chamado no capítulo 25, que vem a seguir no versículo 20, é chamado de Padã Arã, a terra onde eles foram, a terra onde o servo chegou, que era mais ao norte da Mesopotâmia. Era Mesopotâmia, mas a parte setentrional, a parte norte da Mesopotâmia, essa parte é chamada de Padã Arã, significa campo de Arã. Eu pedi para o pastor Thomas projetar de novo aí para vocês, projetar não, transmitir aí para vocês aí no Facebook e não sei se é possível também no Sermonáudio. Ele mostra para vocês o local, aparece aí o local, você vê aí uma pinha, você vê uma pinha, à distância você vê Arã ali, em cima no norte da Mesopotâmia. Você encontra aí, é facinho de você achar. E note bem, a trajetória aí até esse local era uma trajetória, como eu disse, longa. Ele saiu ali da Palestina de Canaã e foi até Arã e Araim, e era um trajeto longo, mais ou menos 750 quilômetros, e andando com uma comitiva grande ali. Os camelôs não são animais velozes. Os camelôs não são velozes. Então, de onde eu sei, eles são animais que andam mais devagar, são enormes, são pesados. Então, talvez essa viagem tenha demorado aí, talvez até uns 20 dias, para parar, para dormir e caminhar. Aí talvez 30 quilômetros por dia, talvez mais ou menos isso, de baixo aí, de um sol pesado, aquela região quente, uma região que não tem estradas assim, não era assim, as viagens não eram fáceis. Então, é possível que ele tenha demorado mais ou menos uns 20 dias para chegar lá. Ele saiu, é possível que ele tenha saído de Hebrom, porque nós encontramos em 23,19 em 23,19. Mostra que Abraão morava em Hebrom, ele era estrangeiro morando lá. Veja 23,19 fala assim: depois sepultou Abraão a Sara sua mulher, na caverna do campo de Machela fronteiro a Manre que é Hebrom. Na terra de Canaã então, Abraão certamente morava um pouquinho mais para o sul, ali na Palestina, próximo ali mais da região do Mar Morto. Então o servo, se ele estava lá ainda nessa época, o servo saiu de lá e foi até Arã e Araim. Essa viagem longa, mais ou menos. Aí, uns 750 quilômetros, mais ou menos mais. Ou menos talvez, uns 20 dias de viagem. E ele chega lá. E ele mostra então com tudo. Isso, com esse empenho, ele mostra que ele é um servo zeloso. Mas, note bem, existem outros sinais no capítulo do zelo desse servo. Como o título aqui do versículo 10 é o servo obedece com zelo. E eu quero frisar esse zelo desse servo aqui. Eu não sei como serão os outros sermões ligados a essa história que vem pela frente. Eu quero mostrar para vocês outros sinais desse zelo do servo. Veja rapidinho, são só 3 versículos. Eu quero que vocês vejam aqui no capítulo 24. Veja aí, o versículo 33. Veja como ele é mesmo zeloso, esse servo é admirável. Veja, o versículo 33 diz assim: diante dele puseram comida, ele tinha acabado de chegar de uma viagem de 750 quilômetros de camelo, e quando ele chegou diante dele puseram comida. O que você faria? Chegou da viagem cansado, acho que andar de camelo não é muito confortável, a anatomia do camelo não parece muito favorável a viajar em cima dele, e ele chegou dessa viagem cansado com sua comitiva e puseram comida diante dele. Porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Olha só, ele falou: não, eu estou com fome, estou cansado, mas eu não vou comer nada enquanto eu não explicar por que estou aqui. E aí ele começa a contar toda a história de novo. É onde começa a repetição da história. A história é contada 2 vezes. Como eu disse no capítulo 24, ele mostra assim o seu zelo. Eu não vou comer nada, estou com fome, seria bom até tomar um banho aí gostoso, mas eu não vou fazer, já lavaram meus pés. Eu agora quero só falar o que eu vim fazer aqui. Esse é o meu dever e eu vou cumprir o meu dever. Isso é prioridade. Obedecer. O que o meu Senhor mandou é prioridade número 1 para mim, acima das minhas refeições. Se eu tiver que ficar sem comer, para primeiro obedecer, eu vou ficar sem comer. Mas primeiro, eu vou obedecer. Obediência em primeiro lugar. Ele mostra aqui. Veja o versículo 55. Veja o zelo dele. Diz assim, começando com 54 para ficar mais fácil de entender. Depois comeram
e beberam ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permitir que eu volte ao meu senhor. Notem que não ficou nada lá. Ele fez uma viagem tão longa, comeu, bebeu, dormiu e de madrugada levantou e queria ir embora. E vejam, mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias pelo menos. 10 e depois irá. Olha o que eles queriam. Eles queriam ficar com ela um tempinho. Não, você chegou agora e já vai catar ela embora? Não, 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 não. Pelo menos 10 dias aqui. Vamos fazer um churrasco aí. Se fosse no Brasil, seria isso. Fazer uma festa para despedir. Uma festinha de despedida. Churrasco. Algumas coisas assim. Vamos descansar. Despedir dela direitinho. Trazer nossos presentes para ela também. Como vai embora assim? 10 dias. Pelo menos. O pai dela aí, a mãe dela, eu. Aqui o irmão dela. Não pode ir assim de repente. Vejo, o versículo 56 fala: ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permitir que eu volte ao meu Senhor. Ele fala: não, eu quero ir embora. Eu não posso ficar aqui. Deus tem me abençoado. Eu já encontrei a esposa do meu Senhor Isaque e eu vou levá-la para ele. Isso é prioridade para mim. Eu quero cumprir meu dever logo, rápido. Eu não quero ser lento no cumprimento do meu dever. Eu sou um servo obediente e zeloso. Meu zelo é obediente, minha obediência é zelosa, e eu quero fazer isso logo e levar a esposa do meu senhor para ele e cumprir o que Abraão mandou. Então eles chamam Rebeca e falam: Rebeca, você decide. Ela fala: eu vou, e foi. E eles se casaram, e deram origem a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel, todos netos de Rebeca. Muito bem, irmãos, eu quero fazer uma digressão aqui. Diante disso, diante desse título, o servo obedece com zelo. Eu quero fazer uma digressão aqui porque hoje em dia nós vivemos um tempo em que os crentes, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que significa servo, não sabem o que significa obediência, e não sabem o que significa zelo. Eles não sabem o que é isso. Os crentes hoje em dia, eles se colocam na posição de senhores, que devem ser servidos, que não reconhecem a autoridade de ninguém. Nada, nem dos pais, nem dos governos, muito menos dos pastores que Deus colocou na igreja, não reconhecem a autoridade deles e não sabem o que é zelo. Tudo é na base da facilidade. Do desmazelo não existe nenhum esforço maior, um cuidado, um empenho maior no serviço do mestre. Esses conceitos, essas palavras que eu mencionei, servam obedecer, zelo, desapareceram da mentalidade evangélica. Nós temos um crente estranho. Hoje em dia nós temos um crente diferente. Ele não é servo, ele não aceita isso de forma nenhuma, essa noção de ser alguém humilde ali, servindo aos seus irmãos, servindo ao seu Deus, servindo a sua igreja, servindo a Cristo, servindo o Evangelho. Ele não se coloca nessa posição nunca. Ele tem que ser Senhor. Ele tem que ser servido, e ai daqueles que não fizerem a sua vontade. Se ele for a uma igreja e ele não se agradar, como se o culto fosse para ele, se ele não se agradar, se não for do jeito que ele quer, ele acha ruim, ele se revolta, não fica mais lá. Se ele é membro de uma igreja e alguma coisa acontece que não seja de acordo com a vontade dele, ele fica bravo, fica nervoso. Ele não aceita a posição humilde de servo. Ele não aceita nenhum grau de obediência, nem a Bíblia, nem as autoridades, nada. E ele também não é zeloso, não. É cuidadoso em fazer exatamente o que a palavra de Deus diz. Nós temos crentes estranhos hoje em dia. Nós vemos jovens hoje em dia, jovens que um pastor que eu conheço chamado Bruno Ruggieri. Ele foi meu aluno, Bruno Ruggieri, e hoje ele é pastor da Igreja Batista de Vila Mariana. Eu vi recentemente uma postagem dele, eu achei interessante. Ele fala do jovem crente que é politizado, e ele tem aquela preocupação com o social, e ele fala: onde está a igreja que não ajuda os carentes, não ajuda os pobres e tudo mais. Ele tem esse discurso social, esse discurso político, ele tem esse discurso, mas ele rejeita, ele não se importa com os elementos essenciais, básicos da vida cristã, como, por exemplo, a pureza sexual. Ele tem uma vida com sua namorada que é suja, é porca, uma vida imunda com a namorada dele. Ele tem esse discurso de ajudar os carentes, de ajudar os pobres, de sair da igreja, tirar as paredes e socorrer o necessitado, mas ele não sabe o que é obedecer o pai, obedecer a mãe, ser submisso aos líderes da sua igreja, ser
zeloso nos cultos e no serviço a Cristo, não. Ele tem aquele discurso politizado, todos são fariseus. Se você reprova a prostituição, a prática do homossexualismo, você é um fariseu. Ele tem esse discurso moraloide, um discurso moraloide com essa moral difusa, essa moral política, essa moral politicamente correta, mas ele despreza elementos fundamentais da vida cristã, o amor ao seu irmão, o cuidado com os irmãos da sua igreja, o visitá-los, o estar com eles, o servir ali naquela igreja humildemente, estar presente nas reuniões dos jovens, nos cultos de oração, a vida, como eu disse, a vida de pureza moral, pureza sexual, a vida que escolhe melhor as amizades, que não se mistura com os perversos na faculdade e na escola. Ele não quer isso. Isso ele não quer, mas ele tem esse discurso estranho, moraloide, politicamente correto. Ele tem isso. Nós esquecemos o conceito do servo humilde e obediente zeloso que a Bíblia pinta inclusive em uma história como esta aqui. E nós, como servos que somos, deveríamos resgatar esses conceitos, trazê-los de volta para nós, para que esse perfil presente aqui no versículo 10 e em outros trechinhos que vimos aqui espalhados no capítulo 24, para que esse perfil seja desenhado no nosso coração, e nós imitamos esse perfil, reproduzimos esse perfil em nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso convívio com as pessoas. No Novo Testamento, a obediência que deve existir não é opcional para o servo. O servo não decide se escolhe ou não, se obedece ou não. Servo obedece. No Novo Testamento, a obediência se expressa em 3 esferas importantes. As 2 primeiras são ligadas. A pessoa crente tem uma obediência que é para os que não são crentes, acredite. Existe uma obediência a que são chamados os incrédulos, mas há 2 áreas de obediência a que os crentes são chamados, e eles devem ser obedientes como esse servo aqui. Uma obediência zelosa, cuidadosa, dedicada, previdente, pronta, marcada por uma preocupação em fazer o melhor como servo. E essa primeira obediência nós encontramos em 1 de Pedro 1, 14 e 15. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, é uma digressão que eu quero fazer porque eu não posso passar por esse servo, pela figura desse servo que é tão enaltecida nesse capítulo, e não apontar essas virtudes que o texto quis apontar. No Novo Testamento nós aprendemos que, como servos que somos, devemos ser obedientes também. E essa primeira obediência, o primeiro destaque de obediência, a ênfase de obediência que o Novo Testamento dá, é expressa na sujeição das paixões. Guarde isso na sua cabeça. Como o servo obediente do Novo Testamento, o servo de Cristo obediente, ele mostra zelo. Ele mostra zelo na sujeição das paixões. O que são paixões? Paixões na Bíblia, Novo Testamento, a palavra epitomia ou epitimia, essa palavra significa desejos. Isso são paixões. Não é a paixão que você sente pelo namorado e pelo namorado. Não é isso. Paixão na Bíblia, no Novo Testamento, são desejos. Desejos próprios da nossa natureza. Então, na Bíblia, a obediência do crente, ela se expressa predominantemente, a obediência bíblica neotestamentária se expressa na sujeição das paixões, como é o servo obediente e zeloso. No Novo Testamento, o servo de Cristo, obediente e zeloso no Novo Testamento. Esse servo, ele submete, ele domina, ele controla, ele sujeita os desejos naturais dele, é assim que ele age de modo esforçado, zeloso, dedicado, pronto, ele é previdente, ele toma cuidados, assim como o servo de Abraão se cercou de cuidados para cumprir seu dever e se preparou para cumprir seu dever. Esse servo de Cristo faz a mesma coisa. Ele se equipa para que ele não deixe que as paixões o dominem, e ele possa sujeitar as paixões. Ele passa longe de lugares onde ele sabe que as paixões serão fortalecidas. Ele evita amizades que ele sabe que podem conduzir na direção da desobediência nesse campo das paixões. Ele evita essas coisas. Ele procura, como servo obediente e zeloso que ele é, sujeitar as paixões. Veja, eu vou mostrar para vocês. A 1 de Pedro 1, 14 e 15. Veja o que isso pode salvar a sua história. As pessoas que não ouvem isso prejudicam suas vidas para sempre. Veja 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, veja com atenção. 1 de Pedro 1, 14 e 15 fala assim, como filhos da obediência. Sabe o que significa isso? Um filho da obediência, isso significa alguém que tem a obediência como marca. O que marca essa pessoa é a obediência. Ele tem os genes da obediência.
Ele é filho, é como se a obediência fosse uma mãe e deixasse as suas marcas, o seu DNA, os seus genes. Nessa pessoa, seus traços, os traços da obediência estão nele. Ele é filho da obediência. Isso que significa essa figura de linguagem. E o texto diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Aqui, o tempo de incredulidade é chamado de tempo da ignorância. Os incrédulos são ignorantes, não conhecem a Deus, não conhecem a sua vontade, são ignorantes. O texto diz: os filhos da obediência, nós, os servos, os obedientes zelosos. Nós não nos amoldamos. O texto ordena a falar: não se amoldem, não transformem, não deixem que a vida de vocês tome a forma das paixões que vocês tinham na época de incredulidade. Não permitam isso. Não deixem, de maneira nenhuma, que esses formatos todos das paixões, e as paixões têm muitos formatos, as paixões se manifestam em iras, em discórdias, em invejas, em imoralidades, em feitiçarias, em idolatrias, em farras, em orgias, em tudo quanto é tipo de descontrole. As paixões se manifestam dessas formas todas. Ele diz: olha, não permitam que essas formas de paixões, de desejos carnais tomem conta de vocês. Não se amoldem a essas paixões. Ele ordena aqui porque vocês são filhos da obediência, vocês têm os traços da obediência marcados aí na natureza de vocês. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A ordem aqui é que eu seja como servo de Abraão, que eu obedeça de modo pleno em todos os meus procedimentos. Tudo, que eu tenha cuidados, cautelas, que eu esteja preparado, pronto para obedecer, equipado para obedecer, que eu seja cuidadoso na obediência, zeloso e completo, pronto, rápido para fazer aquilo que o Senhor ordenou. Por quê? Porque como crentes, nós somos filhos da obediência. Não existe na Bíblia um servo de Cristo que esteja dispensado dessa obrigação e nós devemos estar atentos para isso. Eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou terminar com isso. Na semana que vem eu vou falar sobre as outras formas de obediência e vou seguir aqui no texto sobre o servo. A segunda parte, o servo súplica por bondade e o servo reconhece a necessidade de direção. Vou falar sobre isso na semana que vem e vou apontar também no comecinho. Na semana que vem, no próximo sermão, eu vou falar também sobre a outra forma como a obediência do servo ideal no Novo Testamento se expressa. Porque eu estou dizendo aqui que ela se expressa em primeiro lugar no domínio das paixões. Mas há outra forma também que eu quero falar que não vai dar tempo, porque já faltam 7 minutos para as 9 e não dá tempo então de eu terminar tudo. E tenho que falar também sobre uma forma de obediência que é a que o incrédulo é convidado. Eu quero falar sobre essa outra forma de obediência também mencionada em Romanos, mas não vai dar tempo de falar hoje, infelizmente. Mas notem, eu quero mostrar para vocês como a ignorância das pessoas pode chegar ao ponto delas tentarem ter uma devoção a Deus sem essa obediência de que Pedro fala, essa obediência que subjuga as paixões. Muitos crentes podem estar indo à igreja, podem estar dando as suas ofertas, podem estar usando paletó e gravata, podem andar com uma Bíblia bonita ali enorme debaixo do braço, podem ter toda uma postura de devoção, mas isso tudo será apenas um aspecto separado da vida, e não serem de fato pessoas obedientes que subjugam os seus desejos, suas inclinações naturais. São pessoas agressivas, dão espaço à ira, ao ódio, à inveja. São pessoas briguentas, são pessoas de boca suja, elas não têm controle da língua. São pessoas maldizentes. São pessoas caluniadoras, são pessoas que dizem palavras sujas, imundas, saindo da sua boca. São pessoas ásperas, sem preferir os outros, são pessoas imorais, com os olhos cheios de adultério. São pessoas assim. E no entanto, elas têm um compartimento separado da vida, em que elas vão à igreja, elas dão suas ofertas bonitinhas ali, elas acreditam que com isso são obedientes. Eu tenho estudado aí, eu gosto muito de histórias. É bom saber disso, a minha formação é nesse campo, e eu tenho aprendido várias coisas interessantes nos livros que eu tenho lido e num dos livros que eu li recentemente, é um livro chamado Jerusalém, uma biografia de um escritor que estou seguindo, chamado Simon Sebag Montefiore, e ele fala sobre a devoção, sobre a religiosidade cristã no século XV, especificamente na igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Note, a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém é o lugar mais sagrado do catolicismo, o lugar mais
sagrado do cristianismo romanista, do cristianismo ortodoxo grego, do cristianismo ortodoxo russo, é um dos lugares mais santos. Do cristianismo mundial, o lugar mais santo dos romanistas é Roma, mas o lugar mais santo do cristianismo como um todo, nessas vertentes ortodoxas que vemos aí, orientais e ocidentais, é a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. É um dos 3 lugares mais sagrados que há na Terra, segundo entendem aí. E é interessante porque esse historiador diz o seguinte: o homem do século XV, é errado nós acharmos que ele não se preocupava com o pecado, ele se preocupava sim, e a luta dele era para tentar encontrar um jeito de ter o perdão dos pecados. Então, ele ia para Jerusalém, fazia promessas, se envolvia nas cruzadas e tantas coisas. Por quê? Porque ele acreditava que o pecado realmente existia como de fato existe. Então eles diziam que o pecado realmente existe, eu sei, tenho certeza disso, e eu preciso me livrar do pecado. Como é que eu me livro do pecado? Então, eles tinham todos aqueles aparatos ali, as invenções todas da igreja para se livrar do pecado, mas era interessante notar, eles tinham de um lado essa preocupação com o pecado que afetava a devoção deles, mas eles não tinham a obediência no sentido de sujeitar suas paixões. E vejam o resultado disso. Eu vou ler um trechinho aqui do livro de Simon Sebag Montefiore, Jerusalém, uma biografia, o capítulo 30, que fala sobre o que acontecia na Igreja do Santo Sepulcro, um dos lugares mais santos aí, entre aspas, da história do cristianismo. O que acontecia lá dentro? Eles querendo obter o perdão de pecados, a devoção, a religião, buscando isso, mas ao mesmo tempo, não sendo servos que sujeitavam as paixões como a Bíblia manda. E vejam no que deu isso. Olhem aqui, o texto diz assim: os peregrinos, cristãos zelosos, tinham de pagar taxas e pedágios para entrar em Jerusalém na Igreja do Santo Sepulcro. Tinha que pagar. Era dominado pelos muçulmanos, em cujo interior os mamelucos também controlavam os sepulcros. Os mamelucos, durante esse tempo, governavam Jerusalém. Eles lacravam a igreja, os mamelucos, todas as noites, e assim, desde que pagassem, os romeiros podiam ficar trancados lá dentro por dias e noites, caso desejassem. Então você era um peregrino. Eu quero me livrar dos meus pecados, eu vou na Igreja do Santo Sepulcro para dar minhas promessas. Se você pagasse, você poderia ficar lá dentro à noite, passar noites inteiras lá dentro da igreja. Muitas outras pessoas também com você ali. Se você pagasse sem problema, você passava a noite lá dentro. E vejam, os peregrinos descobriram que a igreja parecia uma mistura de bazar e barbearia, com barracas, lojas, camas e uma grande quantidade de cabelos humanos. Cabelos humanos? O que é isso? Ele explica. Muitos acreditavam que seriam curados de qualquer doença desde que se raspassem e pusessem os pelos no sepulcro. Já imaginou o que virou aquilo? Já imaginou? Pessoas vindo do mundo inteiro passando a noite dentro da igreja, e eles faziam o que? Eles raspavam todas as peles do corpo e jogavam lá no chão. O que virou aquilo? Imagine as doenças ali, a sujeira, a imundícia daquilo, os cabelos ali, tudo raspado para serem curados. Olha a superstição. E pagando para ficar lá dentro fazendo isso. Veja uma sequência. Muitos deles gastavam tempo gravando suas iniciais nas igrejas que visitavam. Isso aí fazem nos bancos da minha igreja também, viu? Escrevendo iniciais no banco. Eu sei, eu já vi. Enquanto espertos muçulmanos abasteciam a indústria de relíquias, olhem isso, peregrinos afirmavam que bebês muçulmanos natimortos eram embalsamados e vendidos para europeus ricos como vítimas do massacre dos inocentes. Vocês lembram desse episódio? Que Herodes mandou matar as crianças de Belém e arredores. Então, nessa época, século XV, os muçulmanos espertos pegavam bebezinhos natimortos e falavam: esse bebê aqui, ele é vítima do massacre dos inocentes, lá de Herodes. E as pessoas compravam o cadáver para levar para casa. Olha a ignorância desses homens, tudo buscando o perdão de pecados. Se eu tiver uma relíquia dessa, eu poderia obter o perdão de pecados. Veja o absurdo, agora. O pior vem agora. Alguns estavam convencidos, veja, isso, alguns estavam convencidos de que filhos concebidos dentro da igreja eram especialmente abençoados. E, é claro, havia o álcool, eles bebiam, de modo que as horas noturnas, lá dentro da igreja, se transformavam com frequência numa orgia de bebedeiras à luz de velas, na qual a cantoria de hino cedia
À vez, há brigas feias. Imaginem passando a noite ali querendo conceber crianças para elas serem abençoadas que foram concebidas. Dentro do sepulcro bebendo, virava uma orgia completa, todos bêbados gritando, brigando e tendo relações bissexuais dentro da Igreja do Santo Sepulcro. E vejam, o sepulcro, disse um peregrino enojado, era um perfeito bordel. O que é isso? Quando a gente vê um relato como esse aqui baseado em testemunhas oculares que estiveram nesses lugares, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que pode acontecer de alguém ter uma vida de devoção, entre aspas, de religiosidade exterior. Ah, eu vou peregrinar até o Santo Sepulcro. Ah, eu vou rezar na igreja do Santo Sepulcro. Ah, eu vou fazer isto, que é um ato religioso. Vou fazer uma reza, vou fazer aquilo outro, vou pagar uma promessa. A pessoa pode ter tudo isso, fazer tudo isso, e no meio evangélico a mesma coisa. Ah, vou dar a minha oferta, vou dar o meu dia, vou fazer a minha oração, vou à igreja, vou isso, vou aquilo. Pode acontecer tudo isso, e essa pessoa não ser um servo de verdade, porque o servo de verdade, ele domina as paixões, e não é o que a gente vê aqui. Essas pessoas se entregavam às paixões, e acabavam por mostrar que não eram servos de Cristo coisa nenhuma. O servo de Cristo, ele tem a piedade, ele tem a devoção, ele vai à igreja, ele tem ali os seus hábitos e a sua rotina religiosa saudável, ele tem isso. Faz bem isso para ele, são instrumentos que ele tem para crescer espiritualmente. Mas acima de tudo, ele é alguém obediente que expressa sua obediência na sujeição de suas paixões. E como aquele servo de Abraão, ele faz isso de modo pronto, cuidadoso, célere e completo. É assim que ele é. E se você é um servo de Cristo, é assim que você tem que ser.